Bom dia, meninos. Zeca, Mário César, chegando aqui, Beatriz. Vamos começando, né? Já são 8h40, para a gente aproveitar ao máximo Bom dia. os 40 minutos que o Zoom nos concede. Deixa eu só fazer mais um lembrete lá no grupo da turma. E vamos aí pegando a atividade que foi passada para casa. Página 6 do livro didático. Já estamos aqui gravando. Deixa eu projetar para vocês. Página 6 do livro didático. Nós temos dois textos para depois colocarmos ali as respostas sobre essas questões do texto 1 e texto 2. Baixar aqui um pouquinho a projeção. De acordo com o texto 1, fazendo já a correção, hein, gente? Quais são os dois pilares nos quais repousa a sociedade liberal? Bom dia, professor. Bom dia, grande Gui. Vamos ler novamente o texto 1. Eu vou deixar aqui projetado o texto 2. Estou aqui com o livro físico, porque o texto está na... Oi, Bia. Professor, eu fiz o livro de atividades, eu acho. De atividades? Tô chocada. Não entendi. Eu fiz atividade no livro de atividades. Ah, certo. E eu Mas enviei tu pelo mandou livro lá... de atividades. Pelo... Mandei pelo livro. Mandasse lá, não foi? Eu mandei, só que foi a do livro de atividades. Ok. Acontece, não tem problema não. Tem problema? Não, não. Tá certo. O problema está lá. Aliás, desculpa, o problema não. O ponto está lá computado. Não tem problema não. Zeca está nos dando aqui a resposta no chat. Dinheiro e instrução. Vamos relembrar, porque foi terça-feira, né? Terça-feira para cá está quase com uma semana. Vamos reler aí o texto 1. Então, eu vou deixar projetado na tela o texto 2, para não ter que passar de uma página para outra. Senão trava aqui a projeção. Eu estou com o livro físico, que está na página anterior. Vamos ler aí. Diz assim, ó, além da desigualdade de princípio e da desigualdade de fato, a sociedade liberal repousa essencialmente no dinheiro e na instrução. Então, temos aí a resposta. Quais são os dois pilares nos quais repousa a sociedade liberal? Muito bem, Zeca. Dinheiro e instrução. Está logo na primeira linha. Repousa no dinheiro e na instrução. Vamos colocar aqui, né? Primeiro. Deixa eu subir logo essa projeção, porque... Professor falando a resposta, só que com o microfone desligado. Mas, rapaz... Porque esse programinha, quando você está para cima e para baixo com ele termina travando. Então, vou deixar logo projetado aqui as questões. Repouso, logo lá na primeira linha do texto 1, está a resposta da primeira questão, gente. No dinheiro, repousa, né? No dinheiro e na instrução. Saber como usar e aplicar esse dinheiro, né? Segunda questão. Explique as justificativas do autor do texto 1, então é especificamente sobre o texto da página anterior, ao afirmar o dinheiro é um princípio libertador. A gente comentava um pouquinho sobre isso na aula passada. O que ele quer Os dizer com isso? libertadores queriam mais... Não, melhor só explicar logo do que eu falar. Mas aí, pode continuar, Gui. Beatriz, ajuda aí. O Eu ia dinheiro, ele falar liberta que de os quê? libertadores, eles Ele tinham o liberta objetivo de de quê? conseguir mais dinheiro. Ó, essa afirmação está na terceira linha do texto 1, né? O dinheiro é um princípio libertador. Terceira linha do texto 1. É mais ou menos isso, Zé, que você está dizendo aí no chat. Agora vamos entender. Liberta em relação ao quê? O que, que você estava preso
porque agora o dinheiro lhe liberta? Vamos tentar encontrar a resposta do Eu texto estava 1. preso na mão dos portugueses. que Ainda a todos os terceira livros linha. daqui- Ainda na terceira linha. Substituição da posse do solo ou do nascimento pelo dinheiro como princípio de diferenciação social. É incontestavelmente essa substituição, ela é sem contestação, sem dúvida, ela é o quê? Um elemento de emancipação. Emancipação e libertação são sinônimos? É a mesma coisa? Sim ou não? Sim? Sim, muito bem. Então, o que é que o dinheiro emancipa? O que é que o dinheiro liberta? Antes do dinheiro libertar, o que era que tinha no lugar? Posse do solo ou do nasci, Do- quarta linha, Ou do nascimento pelo ou do dinheiro. nascimento. Ou seja, você pertencia a uma classe privilegiada. Como é que você poderia, antes do capitalismo, antes do liberalismo, como é que você poderia pertencer à classe privilegiada, à classe da elite? Por Nascendo essas entre duas coisas. privilégios. Ou pela posse do solo, ou pelo nascimento. Se você nascesse numa família feudal, numa família de nobres, você seria da elite, da nobreza. E agora, com o liberalismo capitalista, ele vai libertar, vai emancipar dessa posse do solo ou dessa condição de nascimento. Você não vai mais precisar estar preso a essas condições. Você pode se tornar da elite, enriquecendo, através quando o dinheiro se torna na sua vida um princípio libertador. Então, o que é que nós podemos colocar aqui nessa segunda resposta? O enriquecimento, Enriquecimento vem da posse de solo ou de nascimento. antes disso, né? E aí o dinheiro vai libertar disso que você está dizendo aí. Dessa posse do solo, você só era rico se tivesse propriedades ou se nascesse numa família rica. O dinheiro vai libertar disso. Liberta dos privilégios de posse e de nascimento. Uma família privilegiada. Ou seja, pelo dinheiro, você pode pertencer à elite. Sem ter que necessariamente ter propriedade e ter nascido numa família rica, né? Que era o que marcava a sociedade medieval. Essa condição de nascimento. Então, o dinheiro dava esses privilégios. Isso que antes só era conseguido pela posse de terra ou pela família que nascia. Muito bem, Guilherme. Ele libertava dessa prisão da posse e do nascimento. Ele dava esses privilégios sem necessariamente você ter que ter terra ou ter que ter nascido numa família privilegiada. Acredito que tenha ficado claro aí, né? Uhum. Vamos à terceira questão. Professor, né? Peraí, professor. Oi, Bia. Só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Beleza. Bia, isso falar? Tá tão baixinho, Bia, aí teu microfone. Peraí. Pronto, na terceira questão, eu coloquei que ele utiliza de palavras diferentes. Excelente. A gente só vai completar, viu? Não tá errado, não. Bia, ok. Zeca, quando terminar, dá um joinha aí. Julinha. Débora, Guilherme. César, Mário, Águida. Bia, Carla O segundo terminou. já fiz, já terminei. Theo tá por Já aqui. tentei. Manu, quando terminar o segundo, dá um joinha aí pra gente continuar o terceiro. A gente tá corrigindo, Zeca. O 1 e o 2, né? Então, quando vocês terminarem de fazer a correção do segundo, Manu terminou, deu um joinha aqui. Zeca tá dizendo aqui no chat estava ocupado em casa, com as coisas de casa. A gente tá corrigindo, Zeca, o 1 e o 2. Então, quando terminar o 2, Manu já deu aqui o joinha que terminou, Carla também.
Theo, Águida. Débora deu joinha aqui que terminou. César. Julinha terminou. Vamos lá para o terceiro. Então, pegando carona aí na resposta de Bia, como é que o texto 2 se opõe ao texto 1? Eu Com botei, palavras. Vai lá, Gui. eu botei com a utilização de palavras mais refinadas para mostrar a intensificação do liberalismo na região. Isso. Com palavras diferentes e sofisticada foi a palavra que tu usaste? Foi. Para mostrar a intensificação do liberalismo na região. Isso. Ele expõe a intensificação da exploração. Ó, não pode esquecer isso, tá, gente? O texto 1, ele está elevando, ele passa uma imagem positiva do liberalismo. Já no texto 2, ele denigre, tá? Então, da exploração e dos males do liberalismo. E cria uma sociedade desigual, ricos e pobres, ricos explorando os pobres, pobres que só trabalham para enriquecer a elite, né? Então, imagem negativa que tem aí no texto 2. Quando terminarem aí, deem um joinha para a gente poder prosseguir, vendo agora uma segunda ideologia dos anos 1800, que é o tema desse capítulo 13 do livro 4, né? Ideologias do século XIX. Vamos ver a segunda que surge aí nesses anos 1800. Julinha terminou. Acabei. Gui terminou. Débora deu joinha aqui que terminou. Manu também. Terminei. Carla também. Podemos aqui dar continuidade. Via deu joinha aqui. Então, deixa eu subir aqui a projeção na tela. Primeiro, tem que fechar essa caixa de texto. Quer dizer, não era nem para me ter fechado, era para ter apagado logo as respostas. Cadê a borrachinha? Agora sim, fecha a caixa de texto. Podemos subir aqui a projeção para ver uma segunda ideologia do século XIX, uma segunda ideia que surge aí nos anos 1800, que é a ideologia do socialismo. Muito interessante também, gente. Essa ideologia vai fazer acontecer muitas guerras ao longo da história, hein? Tá chegando aqui, eu acredito que seja o José. Socialismo que está presente até os dias atuais. Então, não é um assunto tão atrasado assim, tão do passado assim, tá, gente? Já está dizendo logo, ó, opostas... Como é, Gui? Falasse? Bom dia, professor. Não. Ok, bom dia. Foi José que deu bom dia. José. Ô, Guilherme, licença, professor. Ô, Guilherme, desliga teu microfone, por favor, que eu estou dando interferência. Ele já está dizendo logo aí de cara, gente, nesse primeiro parágrafo. Oposta ao liberalismo. Então, já deixa claro que o socialismo vai ser um pensamento, uma ideologia divergente que vai entrar em conflito contra o liberalismo. Se o liberalismo pregava, como a gente acabou de corrigir, o enriquecimento pelo dinheiro, o socialismo vai combater isso, tá? Outras teorias surgiram na Europa nesse mesmo período do liberalismo. Elas tinham, essas ideologias opostas ao liberalismo, tinham como objetivo criticar esse sistema econômico. Que sistema econômico? O liberalismo. Então, o socialismo criticava o liberalismo e propor outras formas de organização social. Olha que interessante, gente. Não basta criticar, dizer esse jeito que você faz não presta. Você tem que propor um outro modelo. Faz assim, faz diferente. Baseadas, olha que interessante, na divisão das riquezas produzidas. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, gente. Toda a riqueza de um país que era produzida deveria ser o quê? O que está dizendo na terceira linha? Dividida de maneira igualitária. Muito bem. Gente, se aí o ambiente de vocês, Mário César ligou agora o microfone, se o ambiente de vocês está em silêncio, pode deixar o microfone ligado, tá? Porque aí eu vou
a gente vai fazendo essa intermediação, né? Professor, mas é porque meu irmão tá tendo aula aqui atrás, aí fica o som da aula dele no meu e o meu na dele. Beleza. Ok. Aí eu pergunto a vocês, Mário César e os demais, é certo, é justo, é correto isso? A gente pegar as riquezas que um país produz e dividir de maneira igual para todos, igualitária? Professor, É, ao meu ver, é. sim. Porque tirar a desigualdade social por conta do dinheiro ia ter mais inclusão por parte das pessoas, já descartando a ideia do dinheiro ser superior. Vamos lá. Digamos, vamos supor que a gente volte presencialmente em dezembro, 8º ano, uma suposição. E a gente chega em sala e vai dizer assim, vamos fazer uma prova para aprovar ou reprovar o 8º ano para o próximo ano. Essa prova ela vai reprovar, independente dos meses passados. A gente vai fazer essa prova e a nota dessa prova é que vai valer para decidir se vocês permanecem no 8º ano ou se serão aprovados para o 9º ano e concluir o fundamental. Só que as notas vão funcionar da seguinte maneira, José. A gente vai juntar a nota de todo mundo, então a nota que Júlia tirou, a nota que César tirou, que Bia tirou, que Guilherme tirou, que José tirou, que Zeca tirou, que Débora tirou, que Águeda tirou, que Theo tirou, que Carla tirou, que Manu tirou. A gente vai pegar, e Eduardo que chegou agora. A gente vai Ô, pegar as notas professor, de vocês 13, 12, 13 comigo. Oi, Gui, pode falar. ó, por um lado seria bom, porque, tipo, exemplo, 7 alunos tiraram nota máxima. Isso, Aí outros tiraram uma média 6. isso. Aí o que tirou nota baixa, a nota ia subir. É isso que ia Aí o que tirou acontecer. nota alta ia diminuir. Aí, por um lado, seria bom para quem tirou a nota mediana, mas seria ruim para quem tirou a nota máxima. É isso que ia acontecer. É justamente aí, Guilherme, nessa conclusão que você acabou de dizer, que a gente queria chegar. O que é que a gente ia fazer? Pegar as notas de vocês 12 que estão aqui na aula e dividir igual para todo mundo. O que é que ia acontecer? Justamente isso que o Guilherme disse, né? Quem tirou uma nota baixa seria beneficiado porque iria receber uma pontuação dividida por igual a todo mundo. Então, mesmo aquele que tirou nota baixa, que talvez não tenha se esforçado, não tenha se estudado, ia ficar com a mesma nota igual daquele que se escabelou de estudar e a virou até a noite. É, isso Volta a já Seria perguntar. bom para um lado e seria ruim para outro. Pessoas, Então, no não caso. seria 100% bom, não é isso, José? É, Acredito que os demais devem concordar também, né? Então, existe uma porcentagem de negatividade nessa distribuição aí, né? Vocês estão confirmando. Existe ainda, mesmo que seja 50%, não seria bom, existe uma porcentagem de negativismo aí nessa distribuição igualitária. E é justamente isso que pregava o socialismo, né? Não no caso das notas de uma avaliação, mas no caso do dinheiro das riquezas produzidas de uma nação, distribuir igual por todos, para não ter aqueles aprovados e reprovados, ricos e pobres, mas todo mundo recebendo por igual. Ô, Só que professor, aí tem o no sentido negativo que socialismo, vocês acabaram de dizer, diz Gui. eu acho que ia ter uma revolta por parte dos nobres, que são que têm o maior poder militar em relação aos que não têm dinheiro. Aí ia ter uma oposição do socialismo, aí ia apoiar o liberalismo. Muito bem, menina. É justamente isso, gente, que vai acontecer. Por que que vai acontecer? Porque essa ideia, gente, pode parecer absurda, pode parecer injusta, não sei o que que pode parecer na cabecinha de vocês, mas ela vai tentar ser colocada em prática, né? O primeiro país que vai aplicar essa ideia, a gente vai estudar no 9º ano, é a Rússia. A Rússia vai passar pela chamada Revolução Russa, em que o socialismo vai ser aplicado lá na Rússia.
Os revolucionários vão tirar do poder o imperador da Rússia, vão matar o imperador da Rússia com toda a sua família e vão aplicar esse modelo de sociedade aí. Não existe mais rico, as empresas vão ser controladas pelo governo e todas as riquezas serão distribuídas iguais. O que é que vai acontecer? Gente matando e morrendo, gente contra, gente a favor, como Guilherme acabou de falar, né? Então, nós tínhamos aí, no início dessa ideia, nós tínhamos os socialistas utópicos, aqueles que pensaram a utopia, a ideia, e tínhamos os socialistas científicos, que vão ser chamados mais à frente de marxistas, porque eles vão seguir a ideia do famoso Karl Marx. Não sei se vocês já ouviram falar do nome desse camarada. Primeiramente, vamos ver aí o socialismo utópico. Destacam-se entre eles esses dois camaradas, ó, o francês Saint-Simon, o Saint-Simon, e o Charles Fourier. Acredito que seja assim a pronúncia em francês. O primeiro idealizou uma sociedade mais igual, né, mais igualitária. A sociedade imaginada por ele seria governada por cientistas e empresários, não tendo nenhuma classe que tivesse sem fazer nada, ou seja, ociosa. Como era a classe da nobreza durante a Idade Média, antigo regime. A riqueza produzida seria distribuída entre os cidadãos e a injustiça seria minimizada. Não teria tanta injustiça, gente morador de rua, gente sem teto, gente passando fome, essas injustiças da sociedade. Essas injustiças seriam minimizadas por um sistema que iria favorecer, beneficiar as pessoas das classes mais baixas. Como a gente acabou de dar o exemplo, né? A classe que não se esforçou tanto ou que não estudou tanto seria beneficiada pela nota daqueles que se esforçaram. Teria menos crime? Não, Em acho que com o tese, sim, né, socialismo Zeca? teria Zeca mais está dizendo crime. aqui, fez uma observação aqui interessante no chat, Ezequiel. Em tese, sim, porque não teria gente cometendo crime para tirar do outro, já que receberia por igual. No entanto, Zeca, eu até atrapalhei o que Guilherme falar, desculpa aí, Gui. Mas se houvesse um crime, se a gente poderia dizer assim que houvesse um crime, entendam bem o que é que eu vou dizer, gente. O crime ele estaria sendo cometido pelo próprio governo, não que está tirando dos que têm mais, dos que se esforçaram mais, para dar àqueles que se esforçaram menos. Se, olhe, se, eu estou dizendo se houvesse um crime, o primeiro a cometer esse crime seria o próprio governo, quando optou por esse regime socialista, né? Porque, como Guilherme disse, haveria uma classe ali que não iria gostar. Oh, gente, como é que eu me esforcei tanto para minha nota, o meu salário, a riqueza que eu produzi, ser distribuída igual por aquele que não se esforçou? Então, haveria uma classe, um grupo aí que se sentiria injusto nessa distribuição, né? Então, se houvesse um crime, nessa ótica, nessa maneira de ver, esse crime estaria sendo cometido pelo próprio governo, né? Acredito que vocês tenham me entendido aí. Já o Aham. Charles, o Guilherme, tu ia comentar alguma coisa? Eu interrompi, desculpa. Não, eu ia falar que com o socialismo ia aumentar a taxa de crime por conta dos que estão insatisfeitos com esse movimento. É, agora, por exemplo, essa galera, Guilherme, ao longo da história, a gente citou aqui, já adiantou o exemplo da Rússia, onde essa sociedade ela vai acontecer, né? Mas, por exemplo, Coreia do Norte, vocês conhecem até hoje, ouvem falar na televisão da Coreia do Norte, que ainda hoje é um país socialista. Cuba, que foi por um tempo, Vietnã, por um tempo foi, a gente vai estudar também no ano essa história do socialismo no Vietnã. Atualmente a Nicarágua. Os opositores, Guilherme, esses que não gostam dessa distribuição considerada injusta, que se sentem prejudicados nessa divisão, Irão apoiar o socialismo, o liberalismo. o liberalismo. E aí o que é que acontece? Para evitar de eles estar conversando, não gostei, não gostei, eles vão ser isolados. Ou seja, bota essa galera que não está gostando aí para fora, né? Expulsa. E aí a gente mantém dentro do nosso território somente aqueles que quiserem se submeter a esse modelo de governo. Simples assim, né? Não gostou, vai-se embora.
Isso acontece ao longo da história nas ditaduras, inclusive também nessas que a gente está falando, as chamadas ditaduras socialistas, em que esse modelo de governo é imposto à força. Quem não gostar é preso, é perseguido, é expulso, é banido. É preservar. Não gosta é vácuo. Tchau. O Tchau e Charles benção. Fourier entendia que uma sociedade mais igualitária passava pela organização da população em fanlastérios. A gente está falando aqui novamente de um socialista utópico, ou seja, aquele que pensou essa utopia, essa ideia. Então, esse camarada, esse segundo, né, Charles Fourier, ele dizia que deveria se organizar a população em fanlastérios. O que eram fanlastérios? Comunidades pautadas no cooperativismo, trabalhando ali e produzindo em comum para depois repartir entre todos, cooperativas. Assim, as pessoas realizariam as tarefas nas quais tinham mais habilidade e dividiriam os frutos desse trabalho de maneira igual, comunitária. Com isso, supririam suas necessidades e eliminariam a existência de salários. Você receberia não salários, mas os bens produzidos por outro grupo, né? Mais ou menos assim, você trabalhava em um setor, recebia, digamos, feira, alimento, tudo que você precisava para sobreviver, e Ah, cada professor, um. tipo, exemplo, o senhor trabalha na área da educação, só dava aula, pá. Aí no final do mês, em vez de ganhar salário, Isso, ganhava de outra parte, tipo de alimento, de de luz, alimento, essas de coisas, né? roupa, é. E isso, nas sociedades socialistas, que a gente citou alguns exemplos, né, onde elas aconteceram, Rússia, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, onde isso aconteceu, era assim que funcionava. Todos os bens de consumo, tudo aquilo que a população precisava para sobreviver, roupa, calçado, alimento, era fornecido pelo governo. E aí tem alguns problemas que isso trazia, gente. Como você não comprava, era doado pelo governo, você tinha que usar na qualidade que viesse. Ah, você não podia, por exemplo, dizer, não, eu vou comprar daquele ali porque aquele produto é Ô, melhor. professor, então Não tinha quanto essa melhor o concorrência. trabalho, melhor os bens no final do mês, né? Não necessariamente. Porque como é uma sociedade igualitária, então todo mundo tem que usar a mesma qualidade. A diferença, como você disse, é que ao invés de salário, as pessoas nesse modelo proposto pelo Charles Fourier receberiam não em dinheiro, mas em bens necessários à sobrevivência, como você disse. E aí poderia essa quantidade que você mencionou agora, se maior ou menor quantidade, poderia variar de acordo com o número de membros de uma família, né? Se você fosse uma família menor, só o casal, você receberia uma quantidade menor do que se fosse uma família numerosa. Então, professor, bom era para quem tinha 15 filhos. Não era? E aí nós temos um desenho, um modelo, uma ilustração de um chamado falanstério, proposto lá pelo aquele teórico, né? Fourier. Esse prédio reuniria áreas de habitação, convivência e trabalho. Só não sei como é que se daria isso em uma grande nação. Talvez em pequenas nações ou em pequenas vilas funcionasse, mas Ou em grande quantidade de locais. de locais como esse, né, Gui? Muito bem. Tem um terceiro socialista utópico que idealizou essa ideia, essa utopia, o Robert Owen, acredito que seja assim. É agora um inglês, não mais um francês, né? Trabalhava como operário, conseguiu ser proprietário de uma indústria de tecido, indústria têxtil. Para ele, uma sociedade igual somente seria possível com o fim dos abusos dos patrões em relação aos empregados, Concordo. o que levou ele a implantar melhorias em sua fábrica. Olha, ele viveu isso aí na prática, né? A ideia dele ele aplicou no dia a dia dele mesmo, ele como patrão. Entre as medidas adotadas estavam aumento de salário dos empregados, criação de um sistema de assistência social, como aposentadoria, 13º, férias, essas coisas, proibição da contratação de menores, então eram as explorações do liberalismo capitalista que ele procurava combater.
redução da jornada de trabalho para 10 horas e meia, ainda é muito, né, se comparada a hoje, que a jornada é de 8 horas, com intervalo de almoço. Sua experiência teve resultados muito positivos, o que fez expandir o seu projeto. Assim, ele estabeleceu uma comunidade nos Estados Unidos, no estado de Indiana, chamada de Nova Harmonia. Ele não obteve o mesmo sucesso, fazendo com que ele, o Robert Owen, retornasse à Inglaterra. Você percebeu que esses três autores descrevem sociedades com novos arranjos, novos modelos, né? De se arranjar, de se configurar. Mas repare também que esses projetos não explicam a maneira como essas sociedades seriam estabelecidas. Eles pensaram mais ou menos uma sociedade igual, mas não disseram como aplicar isso na prática. É por isso, porque só eles pensaram, porque eles só pensaram, que eles ganharam a denominação de utópicos, ou seja, ficaram somente na ideia, na utopia. A janelinha em verde, quem lê para a gente? A designação. A designação de socialista utópico pode ser perfeitamente usada em relação a esses pensadores, pois foram todos três reformadores sociais que concederam fantásticos sistemas de organização da sociedade, sem a menor atenção a aspectos políticos e os interesses materiais envolvidos. Jamais se apresentaram como representantes da classe operária ou de qualquer outra classe. Sua pretensão era defender os interesses da humanidade como um todo, impondo o império da razão e da justiça eterna. Ok, então pensando somente com a razão, com o pensamento, sem levar em consideração alguns detalhes do cotidiano, como operários, interesses materiais, aspectos políticos, eles propuseram lançar essa ideia de socialismo. Ao longo de todo o ano 1800, século XIX, surgiram várias ideologias que propunham o estabelecimento de sistemas cooperativos de trabalho, grupos de trabalhadores produzindo e dividindo a produção em comum, sem haver a exploração pelos patrões. Formação de sociedades mais justas e igualitárias. Então, ao longo de todo o século XIX, várias ideologias propunham isso aí. Tomando como base, debatam essas questões e respondem. Retomando a página inicial do capítulo, apresente as condições de trabalho e vida na Europa no contexto da Revolução Industrial. Essa já tinha Parece começado a responder, que foi Foi precário. essa aí foi a que a gente começou a responder, né? Vamos colocar aqui na resposta 1, aquilo que a gente já tinha começado, como o Guilherme lembrou. Cadê você, caixinha de texto? Más condições de vida e saúde. Vamos acrescentar aqui, vida, saúde e habitação. Quando terminar, me dê aí um sinal para a gente passar para a pergunta 2. Quando terminarem o primeiro, me dê um sinal para a gente passar para a pergunta 2. Carla terminou. Terminei. Gui também. César. Zeca. Débora. Manu. Dudu. Vamos lá. Segunda Gostei. questão. José também. De que forma a proposta do estabelecimento de cooperativas entre os trabalhadores, Julinha terminou aqui, presentes no projeto de vários socialistas utópicos, de que maneira esse modelo de cooperativa colocava-se contra o sistema de trabalho vigente até então? Ele já dá a resposta lá na pergunta, né? Envolveria Zeca. Colocando contra o sistema de trabalho vigente. Mas lá no comentário da pergunta, aqui em cima da questão 1, ele já dá, né? Sem a exploração dos trabalhadores pelos patrões. Então, sem aplicação
Ou vamos colocar aqui que Tem o a Zeca colocou no exploração do chat. A trabalhador remuneração durante de o período. dinheiro, em dinheiro, como o Zeca colocou no chat, e sem a exploração dos patrões. De maneira resumida. Quando terminarem, me dê um sinal para a gente ver agora o socialismo científico, ou seja, aquele Pronto. que propôs, diferente desses três que a gente viu, aqueles que propuseram Eu o acho que socialismo. esse aqui Sim, já ia mais na parte da política, né? Não mais isso, da no prática. pensamento. Muito bem, Guilherme. Acertei? Certíssimo. Abaixo da segunda questão, nós temos aí uma pesquisa sobre cooperativas. Como a gente não está presencial em aula, a gente vai pular essa pesquisa aí. Júlia terminou o segundo. Acredito que os demais também podemos dar continuidade. Deixa eu apagar aqui as respostas. Bia também terminou. Para a gente poder dar continuidade. E aí nós chegamos, como Guilherme disse, no socialismo científico, aqueles que propuseram essa ideia de uma sociedade igual enquanto ciência, ou seja, quais são os passos que a gente deve seguir para ter essa sociedade igualitária. E aí entra em destaque o famoso Karl Marx. Grave o nome desse camarada, porque vocês ouvirão falar dele, inclusive na faculdade, um dia quando estiverem. Então, Karl Marx foi o famoso pai do comunismo. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Ele que não tinha tantas condições financeiras, Gui, foi ajudado por esse outro camarada que diz aí na segunda ali, o Friedrich Engels. Engels era o camarada que tinha dinheiro e o Marx tinha as ideias. Então, o Engels financiava a publicação, a impressão e a venda dos livros do Marx. Os dois juntos lançaram, no ano de 1848, veja aí que é o século XIX, o famoso livro Manifesto do Partido Comunista. Esse livro, gente, é praticamente, só fazendo a nível de comparação, esse livro, Manifesto do Partido Comunista, a nível de comparação, ele é como se fosse a Bíblia do comunismo. Ali estão as regras, o passo a passo, o que uma nação ou um grupo comunista deve fazer para ter essa sociedade comunista. É o marco do surgimento do socialismo científico. O comunismo é como? É como o comunismo? É o mesmo que socialismo, entendeu? É porque comunismo, ao longo da história, pegou muito mal, né? Matou reis, acabou com a religião, é considerado um sistema ateu. Então, essa palavra não agrada muito aos ouvidos. Então, prefere falar socialismo do que comunismo. Mas, no fim das contas, os dois querem a mesma coisa, uma sociedade igual. Então, assim como os utópicos, Marx e Engels propunham o fim da exploração dos trabalhadores. Olha aí, proletariado, vocês sabem, a gente já explicou, que é o mesmo que trabalhadores, né? Buscavam combater essa exploração. Mas, diferentemente dos utópicos, eles, o Marx e o Engels, estudaram as sociedades humanas sob o ponto de vista econômico, com o objetivo de compreender como é que funcionava esse capitalismo, esse liberalismo. Gente, nós estamos no exato último minuto. Contagem regressiva já para acabar. Então, para casa, vocês vão mandar do livro de atividades a página 6, tá? Só a quinta e a sexta questão. Eu vou ter que encerrar aqui, José. Como Júlia. eu já fiz Certo. a página 6, eu posso trocar tudo, né? Eu mando essa naquela e a outra nessa? Pode.